Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 24 de abril, quarta-feira, oitava de Páscoa. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 14 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 12 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhes disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já fazem 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós percebemos aqui no Evangelho de hoje a aparição de Jesus aos discípulos de Emaús, e assim conhecida hoje esta parte do Evangelho. É Jesus que aparece, mas de uma forma que os 2 discípulos não conseguiram também reconhecer Jesus, como Madalena ontem. Realmente Jesus, ele aparece, explica as Escrituras, eles ainda não conseguem reconhecê-lo e só irão ter essa oportunidade de reconhecer Jesus quando Jesus reparte o pão entre eles. E essa frase é tão interessante. Ele disse: "Não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as Escrituras?" Ou seja, assim também, meus irmãos e irmãs, deve ser nosso sentimento, ou deveria ser o nosso sentimento em relação à possibilidade de escutar as Escrituras, como você faz, por exemplo, escutando esse Evangelho, a meditação dele todos os dias. Ao escutar a palavra do Senhor, deve arder o nosso coração. E ao arder o coração, brotar em palavras que possam nos ajudar a viver no dia a dia a nossa caminhada, a nossa vida de fé. Portanto, meus irmãos e irmãs, que este Evangelho de hoje possa nos ajudar a compreender todas as vezes em que as Escrituras nos são explicadas e Jesus, portanto, sempre está presente e caminha conosco nas estradas da nossa vida. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.